Boa noite, senhoras e senhores. A Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão especial alusiva ao Dia da Bíblia. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior, José Celso Avelino, Lúcio Mauro Fonseca, Milton Garcês Gandra, Nilton Aparecido de Oliveira, Paulo Roberto Amaral Lanfredi, Reginaldo Gomes de Sena, Reinalma Montalvão, Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Marcelo Prado. Convido a vereadora Reinalma Montalvão e o vereador Ricardinho para conduzirem as autoridades que irão compor a mesa. Para compor a mesa, convido o senhor Major Grepe, secretário de Defesa e Mobilidade Urbana, representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito Henrique Lorivaldo Rinco de Oliveira. Pastor David Tibúrcio dos Santos, da Igreja da Cidade, em Caçapava. Padre Roberto Marcelo da Silva, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Registramos e agradecemos a presença do reverendíssimo cônego José Luciano de Matos Santana, pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, Padre Sebastião Raimundo Bizarria, da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, diácono Adonis, representando neste ato o Padre Décio, pároco do Santuário Santo Antônio, diácono Antônio Carlos, diácono Paulo Dias. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Marcelo Prado. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem essa mesa, vereadores, senhoras e senhores. Essa sessão foi convocada com base no Decreto Legislativo número 15, de 21 de outubro de 2009. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta. Convido a todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Miltinho para que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos para que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro, o hino a Caçapava. Sob determinação do senhor presidente, lerei um trecho da Bíblia Sagrada. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontrava a sua alegria e seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele, que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro, o que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência. Mas nada é tão grande como aquele que teme ao Senhor. O temor a Deus
coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo do seu amor. E a ele preciso acrescentar um princípio da fé. Amém. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas e um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Criador dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é bela e forte, pálido colosso, e o teu futuro expressa a grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida do teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se é vida a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te agora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Neste momento, eu anuncio a palavra ao vereador Arnaldo Neto, que fará uma saudação em nome do Legislativo Caçapavense. Senhor presidente, boa noite. Pastor David, boa noite. Padre Roberto Marcelo, boa noite, seja bem-vindo também. Senhor Grepe, que representa nesse momento o prefeito Henrique, boa noite. Aos colegas da Câmara Municipal de Caçapava, muito boa noite também. Aos presentes, nosso boa noite. Às autoridades da nossa Igreja Católica, também representantes de outras igrejas aqui presentes, o nosso muito boa noite, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis, que hoje se sente feliz. É uma satisfação imensa para nós hoje, como vereadores, poder ouvir um pouco da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é alimento, a palavra que nos orienta, a palavra que nos acalma, que nos cura, a Palavra de Deus que é tão importante para nós cristãos. Independente da denominação cristã, mas nós, como cristãos, temos a Bíblia como o centro de nossas vidas, no linear dos nossos pensamentos, das nossas decisões, no nosso dia a dia. No ano passado, eu falava, também numa oportunidade como essa, ao receber esse evento aqui na Casa de Leis, que a Bíblia, que já tem 2.000 anos passados, né? Já são 2.000, não em 2.000 anos, mas há muito tempo já foi escrito a Bíblia. Acho que pode me corrigir o Adonis, que está aqui, por volta de 1.500, Adonis, mais ou menos? 3.000 anos, mas quando foi realmente escrita, revelada e passou a se comercializar, eu acho que mais ou menos isso, né? Então, mas independente disso, quando começou a comercialização e até os dias de hoje, a Bíblia, ela é, senhor presidente, colegas e aqui pessoas presentes, o livro mais vendido no mundo. E apesar de tantos outros livros serem lançados, a Bíblia continua sendo ainda algo que muito é presenteado. Hoje você vê a facilidade de ler a passagem bíblica no telefone celular. E os sites hoje são inúmeros os sites que colocam à disposição a palavra, né, para nós católicos, né, o Evangelho do dia, né, para as outras denominações, outras formas de ler a passagem da Bíblia. Mas continua sendo o mais vendido, o livro mais vendido, e também o livro mais lido até hoje. Então, por isso a importância dessa Casa de Leis hoje receber as autoridades, tanto da nossa Igreja Católica, como também de outras igrejas, né, que professam, né, Cristo e professam a Bíblia. E é bom lembrar também que esse decreto aqui na casa foi titulado em 2009 pela ex-vereadora Neide Palmeira. Então, foi de autoria dela, e desde o ano 2009, então, essa Casa de Leis, ela recebe no mês de setembro, que é o mês destinado de maneira específica, né, para nós exaltarmos a palavra de Deus, e a Casa de Leis se abre também para receber as autoridades e debater um pouquinho sobre a Bíblia e ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, pastor, sentimos, né, uma imensa satisfação em recebê-lo aqui. Padre Roberto Marcelo da Silva, hoje vigário da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, lá na igreja de Caçapava Velha, está atendendo lá, não é isso? Então também é uma alegria para nós recebê-lo aqui. E as demais autoridades, as demais pessoas que aqui estão também, sejam todos bem-vindas, boa noite a todos, né? E vamos dar sequência na nossa sessão. Obrigado. Muito obrigado, vereador Arnaldo. Está conosco o padre Décio, pároco do Santuário Santo Antônio, padre decano do Decanato de Caçapava. Eu gostaria que o mesmo sentasse conosco à mesa, por favor. Boa noite.
Nesse momento, anuncio a palavra ao pastor David Tibúrcio dos Santos, da Igreja da Cidade, em Caçapava, que fará uso da palavra. Boa noite, todos os membros aqui, autoridades, vereadores, convidados, ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Prado, né, ao major, ao padre, aos dois padres, né, padre Roberto e o nosso querido que acabou de chegar. É um prazer estar aqui neste momento, e eu queria agradecer também ao convite, né, de estar aqui representando a Igreja Evangélica aqui da nossa cidade. Eu quero também deixar aqui um agradecimento do privilégio de estar representando a Igreja da Cidade, que nós temos como sede ali, São José dos Campos, a Igreja da Cidade de São José dos Campos, que já tem 74 anos, e tem como pastor sênior o pastor Carlito Paz. E aqui em Caçapava nós já estamos há 4 anos na Igreja da Cidade em Caçapava, que fica na beirada da Dutra ali, realizando trabalhos sociais, realizando trabalhos de ajuda ao próximo, com a família, com jovens, com adolescentes, e levando também a palavra de Deus, que é a Bíblia. Hoje nós temos ali cerca de 1000 pessoas que frequentam a nossa igreja, e temos feito uma diferença, amado e cuidado por causa dela, por causa da palavra de Deus e por causa de Jesus. Eu quero começar falando um pouquinho da história da Bíblia, né? A Bíblia, ela não é um livro comum. Na verdade, o termo Bíblia, se nós olharmos um pouquinho mais para trás, do próprio latim, significa livro. E apesar de nós termos 66 livros que compõem a palavra de Deus, eles se revelam em uma unidade, né, e pureza que juntos nós podemos chamar de livro, chamar da Bíblia. Ela foi escrita no período de 1500 anos por cerca de 40 autores, e esses 40 autores diferentes, com condições sociais diferentes, com posições também de estudo diferente, posições educacionais e econômicas diferentes, desde homens que eu posso considerar mais simples, né, rudes, até homens mais sábios como Salomão, aos mais ricos. Apesar de nós não termos hoje em dia mais os escritos originais da Bíblia, ela é fidedigna, e as cópias feitas que nós temos hoje, né, elas vieram sendo escritas com muito cuidado até a época da impressão, que foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia, embora escrita nesse período e por grandes escritores e por vários escritores, ela revela uma grande unidade e um pensamento que todos esses escritores eles concordam em si, apesar de viverem em locais diferentes, a maioria deles, e em períodos diferentes. E a revelação principal da Bíblia, nessa unidade, mostra a condição pecadora do homem, o homem caído, a incapacidade dele poder se salvar, mas a vontade de Deus em salvar o homem e a salvação do homem através da fé salvadora em Jesus Cristo, através da nova aliança, que nós chamamos assim, que foi efetivada na sua morte na cruz e ressurreição entre os mortos, e trouxe a oportunidade para que todos aqueles que entendem esse sacrifício possam escolher receber a vida e receber a vida de Deus através que Jesus morreu e ressuscitou e através do seu sangue que nos purifica. Ela mostra exatamente isso, que aquele que entende isso, entende os seus pecados, entende que somos amados, somos perdoados e que Ele é o único caminho e é o único Salvador, esse obtém a vida eterna. Ela também contém tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver aqui na Terra. Então,
eu gosto de pensar que a Bíblia ela não só revela o caminho para nós irmos para o céu, mas ela também traz o céu até nós aqui na terra, para que nós possamos viver uma vida abençoada aqui na terra. E eu escolhi algumas afirmações que para mim ela representa a Bíblia, mas são afirmações que estão dentro da própria Bíblia. E por exemplo, uma delas que está em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz: a Bíblia é a palavra de Deus para nós, porque lá está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia também ela é sagrada porque a própria Escritura afirma isso. Em Apocalipse 22:19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. A Bíblia também, ela mostra que ela é a luz e ela é o nosso caminho, como diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia também, ela pode habitar no coração de todos aqueles que a reconhecem como palavra de Deus. Que diz assim, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A Bíblia também é aquela que alimenta o nosso espírito, que diz em 1 Pedro 2,2, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. A Bíblia também ela é digna de toda a confiança, como diz Lucas 21:33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia também ela é totalmente viva e ela é poderosa e eficaz. Hebreus 4:12 que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Também a Bíblia ela nos ensina o caminho para a vida eterna, como diz em João 8,51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A Bíblia também ela testifica sobre a vida eterna, como nós vemos em um texto de 1 João 5,13, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E também eu não poderia deixar, em dias de tanta dor, que a Bíblia ela é a esperança do homem, como diz Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, precedestes as Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então eu vejo, basicamente, olhando estes textos, que a Bíblia ela é inerrante, eu não tenho nenhum erro, ela é infalível. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Num momento como esse solene, nós estamos não só falando de um livro, mas nós estamos falando da própria palavra de Deus. Ela também é atual. Ela foi o primeiro livro impresso, ela foi o livro mais vendido até hoje, foi o livro mais distribuído até hoje, foi o livro mais traduzido até hoje na face da terra. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, que está aqui, o Logos que nós temos, quando nós a lemos, Deus revela algo novo para nós, que nós chamamos de rema. Ela também, como ela se afirma, ela é uma espada de dois gumes que divide as nossas juntas e medulas, divide o nosso espírito e a nossa alma, divide as nossas intenções e desejos, ou seja, a Bíblia ela é apta para nos trazer discernimento do que é certo, do que é errado e das decisões que nós vamos tomar. A Bíblia também é a profecia de Deus revelada para a nossa geração e para a nossa cidade. E eu queria encerrar esse discurso lendo mais um pouco da Bíblia, mais diretamente agora dela. Aqui eu tinha anotado alguns textos e eu queria encerrar lendo dois textos que para mim estão no coração de todo cristão. Um deles é Salmo 91 e o outro é Salmo 121.
Como a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela também é uma profecia, eu creio que esse Salmo 91 é uma declaração profética para estes dias sobre a nossa cidade. Dias de tantos desafios, dias de tantas necessidades, mas dias também de tantas decisões. Então eu quero profetizar esse Salmo sobre a nossa cidade, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então eu vou trazer isso para a nossa cidade. Caçapava habita no abrigo do Altíssimo. Você habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, ou seja, vai livrar a nossa cidade e as nossas vidas de emboscadas. Ele nos livrará do veneno mortal, ou seja, vai livrar a nossa cidade, as nossas famílias das calamidades. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, ou seja, ele é aquele que nos traz refúgio, tranquilidade. Nós deitamos e podemos dormir tranquilo, mesmo às vezes com tantos pavores, porque ele nos traz o refúgio. A fidelidade dele será o nosso escudo protetor. Nele nós achamos a fidelidade. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ou seja, a Caçapava, você, a sua família, não vão ver nem um ataque paralisando a vida de vocês, nem um pânico, nenhuma depressão, nenhuma enfermidade, porque a palavra de Deus é maior que qualquer emboscada, que qualquer ataque diário. Também a Bíblia afirma assim: 1000 poderão cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. É a serenidade, é a tranquilidade. Tem um pastor que eu conheço, ele diz assim, que quando Jesus, que é narrado na palavra de Deus, no Novo Testamento, ele estava naquela tempestade dormindo com os seus discípulos, e os discípulos estavam preocupados por causa da tempestade, e o acordou, ele orou, e ele, na verdade, liberou uma palavra e aquela tempestade parou. Ele traz uma reflexão para o nosso coração. Nós só temos autoridade sobre a tempestade que nós podemos descansar. 1000 vão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a tranquilidade do Senhor é o nosso escudo. Também você simplesmente olhará os ímpios e verá o castigo deles. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, à sua casa, em nome de Jesus, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisoteará a cobra e pisoteará o leão forte e a serpente. Ou seja, aquelas lutas, aquilo que vem nos intimidar. Porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqueles que conhecem o nome do Senhor são protegidos do Senhor. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gosto de dizer que o final desse Salmo 91 é o segredo da fonte da juventude, quando nós estamos refugiados em Jesus e convictos da sua palavra. Ele nos dá uma vida longa e uma vida abundante, porque é o desejo dele, não porque nós mereçamos. E, por último, eu quero ler o Salmo também bastante conhecido, Salmo 121. Que diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite.
O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, protegerá a cidade de Caçapava. E o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Eu queria encerrar com uma oração, se eu posso. Então, se você puder fechar os teus olhos, vamos agradecer a Deus porque a Bíblia chegou até nós e hoje nós temos a palavra dele revelada a nós. Não é um livro qualquer, não são simplesmente palavras bonitas, mas é a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, através da Bíblia, o Senhor se revela como o único Salvador da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque através da Bíblia o Senhor revela a tua paz, o teu amor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos traz refúgio, nos traz alegria. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra nos traz respostas para os dias atuais. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra traz unidade, a tua palavra traz discernimento, a tua palavra traz sabedoria. Obrigado, Senhor, e que nunca falte, Pai, para esta geração a revelação da tua palavra, Pai, e que sobre Caçapava, sobre a vida de cada um que está aqui presente, sobre a sua família, a tua palavra possa nortear cada um dos seus passos e cada uma das suas decisões. Eu te agradeço por essa oportunidade e eu abençoo essa cidade, abençoo essas autoridades, abençoo, Pai querido, cada pessoa que compõe, que representa uma família, representa um bairro dessa cidade que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Neste momento, anuncio a palavra ao padre Roberto Marcelo da Silva, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Uma boa noite a todos, aos membros da Câmara e aos convidados aqui presentes. Neste mês da Bíblia é que nós podemos meditar a palavra de Deus, meditar aquilo que o próprio Deus tem a nos oferecer. E vemos que quando falamos da importância da Bíblia e da importância da presença de Deus inserido a partir da própria Sagrada Escritura, compete a nós a não somente a conhecer a própria pessoa de Jesus, mas vivenciar o próprio Cristo. Quando falamos da importância da revelação, quando falamos da importância da própria pessoa de Jesus inserido na Sagrada Escritura, nós vemos ali que temos uma profissão de fé. Um grupo de pessoas manifestou sua crença à própria pessoa de Jesus, um grupo de pessoas ali depositou toda a sua fidelidade à própria pessoa de Cristo. Vemos ali a importância de que todo o conteúdo profético que a própria pessoa de Jesus manifestou ali, grupos de pessoas, seus próprios discípulos, os seus próprios seguidores, manifestaram e redigiram aquela própria profissão de fé. Esse é o sentido da revelação, esse é o sentido do manifestar de Deus, esse é o sentido da própria presença do Senhor inserido no seio da humanidade, que está ali expresso e manifesto pela própria Sagrada Escritura. Quando nós vemos ali por essas próprias profissões de fé manifestadas na Sagrada Escritura, deixa para nós também a importância do nosso próprio testemunho. Acolhendo a própria pessoa de Jesus, conhecendo tudo aquilo que ele fez, conhecendo as atitudes e as próprias ações de Cristo, nós podemos também sermos grandes seguidores do Senhor e sermos discípulos do próprio Cristo. Jesus manifestou ali o reino de Deus já desde o século I, a importância do próprio reino, e manifestou para aquele grupo de pessoas a importância de que Deus está inserido na vida deles. Mas também na nossa vida Deus se manifesta, na nossa vida Deus também, ele toma a sua atitude e faz despertar em nós a importância de que a Sagrada Escritura, a própria pessoa de Jesus, e assim como a vivência daquilo que a própria pessoa de Cristo manifesta na nossa vida, faz com que possamos nós também sermos essas testemunhas e discípulos do Senhor que pode também vivenciar tudo aquilo que o próprio Jesus já realizou. O que desperta em nós na pessoa de Cristo?
se já conhecemos a própria pessoa de Jesus, se já temos acesso à própria pessoa de Cristo pela própria Sagrada Escritura, agora é oportuno para nós fazer com que aquelas atitudes de Cristo também possam despertar em nós uma ação de forma a nos mover e nos comover cada vez mais a sermos instrumentos na mão de Deus, para que esse Deus que se revela em mim também possa se revelar na própria pessoa do outro. Este é o sentido da revelação, quando eu posso vivenciar o Cristo, quando eu posso testemunhar todo o conteúdo daquilo que o próprio Cristo já manifestou, para que eu possa dar sentido à força da Sagrada Escritura e à força da revelação na minha própria vida. Veja o quanto é importante para nós resgatar a própria presença de Deus, resgatar a própria vida do Cristo e fazer com que esse Cristo esteja vivo em mim e esteja vivo também em nós. Que as nossas atitudes, as nossas ações, que as nossas expressões correspondam com as mesmas atitudes de Cristo. É dessa forma que nós nos tornamos imitadores de Deus. Dessa forma que nós nos tornamos grandes testemunhas do Senhor, a partir do momento em que eu possa vivenciar o Cristo e fazer com que hoje, dentro da nossa própria realidade, Cristo também pode estar cada vez mais presente. É assim que a Sagrada Escritura pode exercer uma finalidade, exercer uma meta para nós, para que possamos alcançar o próprio reino de Deus. O reino de Deus foi ali o objetivo da própria pessoa de Cristo. Se nós rezamos, se nós cultivamos uma espiritualidade, se nós exercemos uma caminhada com o próprio Senhor, é para que o reino de Deus aqui tenha a sua iniciativa e ele se manifeste no meio de cada um de nós. E só vamos ter acesso a esse reino de Deus conhecendo Cristo pela Sagrada Escritura, vivenciando aquilo que Ele fez, para que possamos nós também, sendo imitadores do Senhor, possamos ter acesso ao próprio reino de Deus. Veja como é bonito resgatar a própria pessoa de Cristo, ver o quanto Ele é importante para a nossa vida e fazer com que esse Deus que está presente em mim se manifeste na pessoa do outro, para que possamos todos nós comungarmos das graças de Deus. Esse é o sentido da Sagrada Escritura, esse é o sentido da revelação, esse é o sentido da manifestação de Cristo, para que Ele possa despertar em nós uma atitude, uma iniciativa, para que eu possa levar ali a oportunidade de que a esperança de Deus contempla a todos, a oportunidade de que a graça de Deus alcança a todos a partir também das nossas próprias ações. Veja o quanto é importante para nós a vivência, o testemunho e fazer com que o nosso sentido profético alcance também a partir de gestos e palavras a tantas outras pessoas que esperam de nós uma atitude, um bom exemplo e bons valores que o próprio Cristo já manifestou. Quando falamos também da revelação, falamos também da própria humanidade de Cristo. Jesus se manifestou como um ser humano presente, inserido no seio da humanidade. E Ele nos dá exemplos concretos de vida. Sendo humano, nos dá ali valores como, por exemplo, solidariedade, caridade, humildade, respeito, dignidade, exemplos concretos que podemos acolher da sua própria humanidade e que nós também, enquanto seres humanos que somos, podemos manifestá-los para que assim possamos perceber o quanto de fato a Sagrada Escritura para nós tem este valor, acolhendo de Cristo aquelas atitudes tão especiais que Ele já manifestou já desde aquele tempo com seus discípulos e seus seguidores, para que possamos nós também sermos esses discípulos e seguidores que também manifestam os próprios valores cristãos. Possamos cada vez mais ter acesso ao próprio texto bíblico, à própria Sagrada Escritura, conhecendo da própria pessoa de Jesus, para que, acolhendo dele esses valores concretos de vida, possamos então manifestá-los e fazer presente na nossa própria vida, pois é esse o sentido da graça de Deus no meio de cada um de nós. Que possamos cada vez mais perceber o quanto esse Deus caminha conosco, peregrina conosco, para que a nossa espiritualidade possa estar cada vez mais alicerçada nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos e essa presidência declara encerrada a sessão especial. Uma boa noite a todos.